Então fala galera, beleza? O Flamengo venceu por 2-0 o Fluminense, garantiu aí a liderança do Campeonato Carioca. Taça Guanabara deve ser o campeão e nós vamos ver a repercussão da mídia de todo o Brasil que vai falar sobre essa vitória do Flamengo, que foi muito boa, foi excelente, mostra o poder do Flamengo, como o Flamengo está se tornando um time cada vez mais imbatível. Nós veremos como a imprensa reagiu a essa vitória, né, e muito mais. Então, deixamos aqui os créditos na descrição para os donos da bola, né? A TV Band Rio, também para outras mídias, ficará na descrição do vídeo. E pedimos a você que nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e também o seu comentário. Vamos acompanhar agora toda a repercussão dessa vitória que foi grandiosa do Flamengo sobre o Fluminense. E com certeza agora coloca o Flamengo num patamar ainda maior, né? O Flamengo agora cresce ainda mais para poder lutar pelo Campeonato Carioca. Vamos ver. Foi jogão. Um jogão praticamente definido, né, Atisson? Essa Taça Guanabara, né? Verdade. Só se o Flamengo tomar de 10 final de semana. Boa tarde, GB. Boa tarde, grande. Boa noite, Atisson. Boa noite. 6h05 da 18h05. Porque a gente começou muito cedo, né? Então, até você mudar o horário da ceia. Estamos no fuso. Boa noite. Não é o Carlos Alberto, é o nosso Ricardo Rocha. Exatamente. Cara, mas fica tranquilo que isso aí faz parte do processo. É o que você falou. A gente tá. Fala o nome lá. Começa muito cedo. Então, boa noite para vocês que estão ligados com a gente aqui. É um prazer imenso. O jogo realmente. A gente vai falar um pouquinho mais, mas o Flamengo já conseguiu conquistar essa Taça Guanabara. Porque a vantagem é muito grande do saldo de gols. Tem que tomar de Para aí 10. você tem que perder um jogo de goleada e torcer para os outros times também ganhar de goleada. Então, assim, o Flamengo já conseguiu botar a mão na taça. Ricardo, Maracanã, lance anulado, lambreta, gol que 2 caras deram letra. Bem a cara do Fla-Flu que o torcedor quer ver, né? Quer ver? Boa noite, EV. Boa noite, Atisson. Boa noite, amigos de casa. Realmente, você tem razão. Foi um bom jogo, principalmente no segundo tempo. O Flamengo jogou melhor, jogou muito melhor. O Diniz está mudando muito esse time do Fluminense. Toda hora ele tira o zagueiro, toda hora ele tira... O Fluminense praticamente está jogando sem zagueiro no segundo tempo. Os jogadores de meio campo reforçam um pouco mais o seu ataque, mas praticamente não chegou também ao gol do Flamengo. O Flamengo bem no segundo tempo, muito bem montado, e aquele que você falou. Teve a lambreta, tudo. Agora a gente vai ver aí o segundo gol do Flamengo. De pintura. Depois a gente vai reproduzir. A gente vai reproduzir tudo. Aliás, a gente vai reproduzir a coletiva, a gente vai mostrar a zona. Todos os jogadores. Então você não tem que sair daí. Porque tudo que aconteceu no Maracanã, a gente vai mostrar tudo que rolou, tudo que aconteceu, e claro, a gente vai mostrar tudo que vai estar rolando em tempo real, nas entrevistas pós-jogo, trazendo os destaques da partida, enfim, os golaços, beleza? Eu acho que eu tô sem bateria no ponto. Eu estou no voo cego, mas é só apertar um botão aqui que volta a funcionar. Teve algum destaque, assim, pra você, Tício? Algum jogador que tenha te chamado a atenção no jogo de hoje? Assim, vocês viram, assim, o que o Ricardo falou. Vou usar um pouco até a ideia do que ele falou do time do Flamengo. O Flamengo conseguiu marcar muito bem a situação do jogo que o Diniz gosta de fazer. Eliminando aquela coisa de você deixar o time do Fluminense ficar com a posse de bola. A gente falou no pré-jogo sobre isso. Quem ficasse mais com a posse de bola teria mais chance, sem dúvida nenhuma, de conquistar ali a sua oportunidade da vitória. Agora, um grande destaque do jogo, o Pedro conseguindo fazer o gol que iniciou a vitória do Flamengo, o golaço do próprio Cebolinha. São jogadores realmente... Agora, o Rascaeta, ele sempre é um cara extraordinário, né? Ele ia fazer um gol do meio do campo ali, rapaz. Um cara genial, cara. Uma coisa um cara que tem essa facilidade de pensar o jogo, de dar um passe de qualidade, quebrando linha de passe, mas parece que o futebol fica fácil quando você vê o Arrascaeta jogar. E o Fluminense, a gente esperava um pouco mais. Eu acho que o Fluminense não conseguiu fazer aquele jogo que é propositivo, que é ficar com a posse de bola para tentar envolver, para quebrar as linhas do Flamengo. O Fluminense esteve um pouco distante desse Fluminense que a gente já está acostumado a ver. Muito bem, era só apertar um botão, gente. O apresentador é burro. Apertei o botão aqui, tava desligado. Eu esqueci de ligar, pô. Agora já tô ouvindo, já tá falando no meu ouvido pra caramba aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos ao que interessa. Melhores momentos na tela e a gente vai falando aqui por cima. Ricardo, teve um momento no primeiro tempo que eu achei até que o Fluminense fosse se sair melhor no jogo de hoje. Mas deu Flamengo. Deu Flamengo. Eu também esperava mais desse time do Fluminense, né? Agora, é claro, alguns jogadores como Douglas Costa, eu esperava um pouco mais dele também. É claro que vale também, GV, Beatriz, esse entrosamento, né? O entrosamento do dia a dia, né? A base desse time do Fluminense é quase a que jogou o ano passado, claro, teve algumas mudanças, mas eu esperava mais do Fluminense. O Flamengo só marcou, não fez um bom primeiro tempo.
Não, agora marcou muito bem. E dava para ver o Flamengo com o Tite. É o 4-4-2. 2 linhas de 4, marcando muito forte. Né? O Fluminense praticamente também não criou oportunidade de gols, mas assim, houve um momento do jogo que eu esperava mais desse Fluminense, mas não aconteceu não. O interessante desse time do Flamengo é que ele alterna o seu sistema tático, né? Com a posse de bola ele joga no 4-3-3, né? Deixando os dois ali, Pulgar, De La Cruz e o Arrascaeta por dentro, e aí você tem 2 extremos, que é o Cebolinha e o Luiz Araújo e o Pedro lá na frente. Mas quando faz a linha de marcação defensiva, ele traz os 2 extremos, traz os 2 volantes para fazer essa linha e deixa o Arrascaeta junto com o Pedro, para não desgastar exatamente esse jogador que tem um potencial ofensivamente, que é o Arrascaeta. E aí também trouxe essa dificuldade também para o Fluminense criar. Aí você tem alguns jogadores individualmente que fazem a grande diferença do time do Fluminense, que é o caso do João Ares. Ele não esteve num grande momento na partida, que é aquele cara que faz o quebrar de linha, ele consegue trazer um passe com mais qualidade. O próprio Cano não teve tanta chance assim para conseguir dar sequência. Então, assim, o Fluminense, é lógico que a entrada do Douglas ainda não está tão ambientado no sistema tático do Fluminense, mas a gente sabe que o potencial do time do Fluminense é muito grande, mas não conseguiu envolver hoje o time do Flamengo. Audiência qualificada, Júnior Baiano assistindo a gente beijo. Aqui. Mandando um beijo pra galera. Botar ele xerife é uma zaga de respeito. Tá, rapaz, sabe onde ele tava esses dias, cara? Em Dubai, rapaz. Verdade. Ele tava não tá lá, não? Tava tirando onda. Já chegou? Eu acho que ele já chegou. Pessoal, muita gente assistindo a gente aqui, o Zeca Azevedo, filhote Gael fazendo aniversário, vai ter festa do Flamengo, pra filhota Luna também que tá com a gente, Léo Caldeira, secretário de comunicação de Niterói, e o povo todo que tá assistindo a gente fica com a gente aqui, porque entrevista coletiva, pós-jogo, zona mista, todo mundo que falar você vai escutar em primeira mão com exclusividade na tela da Band, na sua TV. Você que é dono do bar, do boteco, não troque de canal, fique com a gente, porque tem muita competidor, tem que competir. O Fluminense já teve uma final contra a LDU que não competiu. E nos clássicos, ou melhor, no clássico, por exemplo, com o Vasco foi melhor, teve mais chances. Isso pode fazer diferença para o jogo de quinta-feira de volta, Recopa Sul-Americana, porque hoje também não foi um jogo que o Fluminense competiu. Foi um jogo mais moroso, mais devagar. Isso pode fazer diferença? Pode fazer, mas não acredito no caso do Fluminense, não. O Fluminense vem de um título importante, né, que foi a Libertadores do ano passado, título inédito. Isso é um título inédito. Esse título o Fluminense não tem, dessa Recopa. Então o Fluminense vai lutar para ser campeão. Eu acho que o Fluminense vai entrar muito mais forte. A gente vê que o Ganso faz falta, tem alguns jogadores que não, Marcelo, que há esse entrosamento. Não acredito, não. Claro que você ganhando, né, um clássico é muito bom. Mas você, de um lado você tem o Fluminense forte, mas do outro lado você tem aquilo que eu falei hoje, quando a gente estava ali no pré-jogo, os 2 maiores elencos do futebol brasileiro junto com o Palmeiras. Se você pegar os 3 maiores elencos, você tem que colocar o Fluminense hoje, né, o Flamengo e a equipe do Palmeiras. E depois vem um Atlético. Então, o Fluminense tem um bom elenco. Eu acho que não. O jogador vai estar muito mais ligado com esse título, porque é um título inédito, importante para a torcida e para os jogadores também. É um título continental, né? Ô, Atício, imagina o desespero do Fábio. Quando ele dá aquela semi-pichotada aí, ele olha e tá no pé da Arrascaeta. E ele sabe que o gol tá só assim, né? Não tem mais ninguém para defender aquele espaço. E aí, na hora que ele bate, ele fica ali, sai bolinha, sai do gol, sai da direção do gol, porque realmente ele já tinha feito o passe errado. Isso é a questão do estilo de jogo do próprio Diniz, né? Pô, coloca um time mais ofensivo, aí você deixa o próprio Fábio como líbero, né? Não, ele domina um tiro com a esquerda. Então, mas nesse caso aí, quem fez o erro, né, praticamente do Fábio foi o Cebolinha lá, a pressão. Só que o Fábio não teve a percepção que o Arrascaeta, porque não tem aquela visão periférica. Ali a gente fica cego, ali escurece tudo. Porque você não está acostumado a estar naquele ambiente. E aí o que aconteceu? De vez dele jogar para a lateral, ele foi tentar jogar para frente, não pegou bem na bola, entregou no pé do Arrasca, que aquela batida rápida, né? Tentou tirar o peso dela e acabou não dando a direção correta. E outra coisa, já vejo que você, a respeito do Fluminense, que a gente está falando taticamente, tecnicamente dentro de campo, me preocupa um pouco mais, é o seguinte, as pessoas começam a ver como o Fluminense joga. E é claro, todo mundo se estuda hoje em dia. Eu acho essa mudança toda hora de tirar o zagueiro, tudo bem, é o Diniz, ele sabe o que faz, ele é o dono do time. Não gosto. Não gosto. Não, xerife. E ele fez Deixa eu te falar uma coisa. Me conta. O Internacional jogando na Libertadores contra o Fluminense ganhou, estava falando isso para Tirso. Ganhou o jogo, né, o Fluminense classificou, foi para a final. O Inter foi muito melhor. Era para ter eliminado. Lá no Sul,
O Inter teve 2, 3 chances que poderia ter matado o jogo. Sim. Tudo bem, é campeão, mas é muitas mudanças. Aqui para nós tem um momento que você tem que ter um zagueiro. Ele mantinha o Nino. Ele até agora não descobriu esse Nino. Porque ele raramente, ele não tirava o Nino. Ele tirava sempre o Felipe Melo. Nino não saía, porque era um homem de confiança. Hoje você joga com 2 volantes. Às vezes 2 volantes baixos. Teve jogo que ele colocou o Martinelli e o André de atacante. Tudo bem, é uma opção de buscar mais gols. Agora, se pega um time inteligente, como é o Tite, esse time do Flamengo, vai matar no contra-ataque. Segundo tempo, o Flamengo jogou muito melhor do que o Fluminense. Então as pessoas começam a estudar isso, essas mudanças toda hora. Eu, por mim, é claro, como eu estou te falando, gosto do Diniz, a maneira dele trabalhar, mas esse tipo de tirar zagueiros toda hora para botar volante e volante baixo tem a qualidade do passe, mas vai ser atropelado no contra-ataque. Porque assim, a gente vê, GB, em relação a essa mudança, porque ele traz algumas peças, ele está tentando, lógico que tem a facilidade de adaptação dentro do seu sistema tático, algumas modificação. O André já encaixou muito bem nesse setor defensivo ali, mas aí você tem que colocar mais um jogador naquele setor que o próprio André sai para ele ir para a zaga. E agora ele está utilizando o Alexandre de lateral direito, que aí você tira o jogador que tem o potencial do lado esquerdo, que é canhoto, que já está acostumado a jogar por dentro. Pode até fazer a função como lateral esquerdo, mas ele fica muito desequilibrado dentro do jogo. E aí o Flamengo soube aproveitar também a situação em algum certo momento, que ele estava ali torto, né, naquela posição. Então assim, o Fluminense, a gente sabe que isso que o Ricardo falou. Em relação à posse de bola, você trazer o Flamengo, olha só, quantos jogadores do Flamengo pressionou. Isso é viver perigosamente, Tio. Isso tem que ter coração forte. Tem que tomar um GV, quer ver outra coisa disso que a gente tá falando? Já não joga com zagueiro. Porque a zaga hoje é um Felipe Melo, que é um volante, e o Thiago também, que é volante. Ele vai apertar lá e já vai voltar. Bom, voltando pro nosso debate aqui. Fala. Esse gol do Flamengo, Atirson, é um gol que já dá pra falar, como a Flá Press que tem aqui na Band, estamos iludidaços? Não, cara, assim, eu vejo o seguinte, o Flamengo sempre de uns anos pra cá trouxe essa facilidade de entendimento dos seus jogadores. E estava faltando esse entrosamento, estava faltando um pouco mais dessa aproximação. Você vê que o próprio Cebolinha, ele não está aberto na ponta, como ele fica esperando. Ele veio por dentro para receber essa bola. Você vê a aproximação do Pedro, você vê a aproximação do Arrascaeta tirando da marcação, entra a genialidade, Dela Cruz qualidade. Também, que está chegando Dela Cruz fazendo. Então assim, você vê uma aproximação do esquema tático dos seus jogadores do Flamengo. Para mim, o melhor esquema hoje do Flamengo é esse 4-3-3, que já começou a entender muito bem, que é onde que o Dela Cruz se sente muito melhor, se sente mais à vontade. Então, assim, em si, a jogada, a gente esperava sempre que, não só o Flamengo não, mas como os outros times brasileiros, tem potencial para fazer isso. E estava muito travado, estava muito robotizado. E agora a gente vê um pouco um time mais solto. Né? A engrenagem começou a funcionar. Agora sim, pisca de novo. Vocês, pra gente comentar já depois de toda a emoção do Fla-Flu. Aliás, não foi um jogo tão emocionante assim. Foi um jogo muito pegado, não foi daquele jogo de emoção. Mas foi um jogo em que o Flamengo mostrou a superioridade em cima do Fluminense, né, Washington? Foi, exatamente. Foi um jogo que não teve muita criação de gols, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Diniz fez as substituições, que deixou o time mais exposto, ele trocou 2 zagueiros. Eu acho que contra o Flamengo, trocar 2 zagueiros é muito risco, é muito arriscado. E principalmente não tinha necessidade, tá o jogo 0-0. Para tirar os 2 zagueiros e trazer o André depois para a zaga. Então acho que expôs muito, claro que ele botou o time sempre mais ofensivo, mas expôs muito contra o Flamengo, que tem muita qualidade. Tem jogadores que fazem, que decidem. E foi o que aconteceu. Quando teve uma oportunidade, fez o primeiro gol, e aí o jogo se tornou mais fácil para o Flamengo, claro, criar mais oportunidades. Por outro lado, o Flamengo teve as trocas bem feitas, bem efetuadas. O Flamengo está com o time muito acertadinho, muito certinho, né, Bebeto? Eu acho que o Tite já reajustou já o problema, né? O Flamengo não vinha jogando bem, mas depois daquele jogo contra o Boa Vista, ele conseguiu realmente fazer uma grande partida. Aí o pessoal, não, é Boa Vista, então Boa Vista vinha fazendo um bom campeonato, né? E o Flamengo envolveu, né? Essa pegada forte na frente ali, eu digo, vão 4 em cima do jogador, né? É difícil o cara sair. Você viu que o Fluminense estava difícil para sair. Eles estavam... Claro. Eles estavam... E quando saía,
fazia falta, né? O jogo do Flamengo, justamente, ele pressionava a saída de bola do Fluminense, né? Que é normal, natural deles. Quando eles perdem uma bola, já querem recuperar para poder já estar perto do gol. E o Fluminense também gosta disso, né? Faz a falta. E o Fluminense gosta disso, o contra-ataque, de né? envolver o time adversário, que o time saia, que ele consegue sair da blitz. Quando sai da blitz, aí ele abre o jogo para que ele crie as jogadas, né? Então, foi realmente um jogo que se decidiu por detalhes e o Flamengo realmente foi superior e foi melhor no segundo tempo, por isso conquistou a vitória. Ô, GV, eu quero fazer uma provocação. Olha só! Agora, uma coisa que eu até discordo um pouco do Viga, é que eu acho que o Luiz Araújo tá muito bem, cara. O Luiz Araújo, eu acho que ele pode alternar até boas partidas, mais partidas, mas ele chama o jogo, ele tenta jogar, ele cria jogadas. Eu acho que ele chegou bem no Flamengo. Não acho que ele tem que ser titular. Ele só foi hoje porque o Gerson não estava jogando. O Gerson vai passar por uma cirurgia. A escalação hoje seria Pulgar e Gerson. É o time titular do Tite. Agora, eu acho que o Gerson não jogando, você não acha que o Luiz Araújo tinha que jogar? Joga porque não tem outra. Sim. Joga porque não tem outra. Mas você acha que ele não chegou bem? Ele te decepcionou no Flamengo? Pelo investimento que fez, eu acho que entregou muito pouco ainda o Luiz Araújo. Ele melhorou? Eu não acho que ele tá mal não, tá? Claro, o investimento é alto, mas eu não acho que ele tá mal não. Pilhado, ele melhorou, sem dúvida alguma. Agora, ainda não vejo aquele jogador completo que pega a bola, parte para cima, como é a característica dele, e na hora da jogada final, da decisão final, na hora do aplauso do 10, talvez ele hesite, ele vacile. Não é que ele esteja jogando mal, mas não entendo, não consigo ver, não consigo compreender e não enxergo o Flamengo do futuro, que é o Campeonato Brasileiro, o futuro de curto prazo, que é o Flamengo de Copa do Brasil, que é o Flamengo de Libertadores da América, com o Luiz Araújo como titular. Como também eu torço todo santo dia, faço figa para que o Bruno Henrique caia nas graças do técnico Tite, e não que eu tenha alguma coisa contra o Cebolinha. Cebolinha evoluiu vertiginosamente, exponencialmente, aritmeticamente, geometricamente. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho certeza plena e absoluta que o Bruno Henrique é muito mais jogador com ele. E não estou sendo viúva de Jorge Jesus, não, do Flamengo do passado. Mas qual é a principal diferença que eu vejo entre o Bruno Henrique e o Cebolinha? O Cebolinha é um jogador quase que com uma jogada característica muito forte, porém óbvia. Ele pega a bola, geralmente não vai ao fundo, come para dentro, dribla um, dribla dois, ou vai tentar cruzar, ou vai tentar chutar pro gol. Já o Bruno Henrique, ele tem um cardápio, ele tem um menu, ele tem vários pratos à disposição. O defensor não sabe se o Bruno Henrique vai fazer o currupi, vai fazer o giro, vai no fundo, se ele vai pelo meio, se ele vai fazer de centroavante, se ele vai fazer o facão. Então, entendo que o Bruno Henrique é mais jogador. E pro lado direito, é o que eu todo dia interpelei o Marcos Braz lá, salvo engano, foi no velório do Zagallo, algum sorteio que teve na Confederação Brasileira de Futebol. Quem é que vocês vão encontrar no mercado para jogar pela direita? Enfim, agora, de mérito que eu vejo, muito mérito ao técnico Tite, para não dizer que eu estou só cornetando aí e desafinando, a escolha do De La Cruz como segundo homem. Acho que essa é a posição ideal para um jogador que tem 10 pulmões, que tem muita disposição, foi muito faltoso, foi muito duro hoje, mas a posição ideal para ele é essa de segundo homem. E explico por quê. O primeiro homem ou vai ser o Igor Jesus ou vai ser o Pulgar. O Gerson, eu acho que já não dá mais para jogar como segundo homem. Tem que jogar como terceiro ou aberto pela direita. E lembrando que aberto pela direita já jogou assim com o Jorge Jesus e se ouve, como se dizia antigamente, muito bem, viu, Pilhado? Eu gosto, do Luiz Araújo. Agora, o que é unanimidade é o equilíbrio da defesa do Flamengo, Flávio Prado? A defesa do Flamengo, ela tá... Claro, eu também não gosto de enganar os outros. Foi contra o Botafogo, se eu não me engano, o Rossi fez 2 milagres. O Rossi que pra mim nem chegou... Contra o Vasco. O Rossi nem chegou muito bem no Flamengo, eu sempre critico, porque eu acho que ele sai muito mal do gol. Mas contra o Vasco teve chances de fazer gols no Flamengo. Não foi uma partida brilhante da defesa. Mas é aquilo também, o goleiro faz parte da defesa. E a defesa do Flamengo titular, o time principal, não sofreu gols ainda. Todo mundo, quando o Tite chegou no Flamengo, falava, Tite vai chegar, primeira coisa que ele vai trabalhar vai ser a defesa. Ele chegou e ele falou, minha preocupação é a defesa. Porque se eu não sofrer gols, eu sei que eu com um time com talento que esse Flamengo tem, eu vou encontrar o gol. Agora, já é impressionante... Porque é o que eu falo, o Palmeiras já sofreu gol, o Atlético Mineiro, o São Paulo, todo mundo.
O Flamengo não. E vale a gente lembrar que o Flamengo já jogou os 3 clássicos. Vasco, Botafogo e Fluminense. Não dá pra dizer, mas são times muito ruins, o Flamengo não sofreu gol. Não. Todos estão na Série A. O Botafogo brigou pelo título da Série A do ano passado. O Fluminense foi campeão da Libertadores. O Vasco agora virando SAF. É impressionante, Flávio, esse equilíbrio da defesa do Flamengo, que era um pardieiro no ano passado? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o campeonato estadual. Sem dúvida tem que tomar cuidado. O Tite, porque é um sistema de marcação, né? Não é a defesa, é todo um sistema que começa lá na frente. Houve um momento do jogo hoje em que o Flamengo resolveu marcar lá em cima, a saída de bola do Fluminense. É um sistema de marcação. Eu até falava na jornada, aqui, se passar, porque ele chegou a meter 8 caras, abafando a saída de bola do Fluminense. Houve um momento que o Fábio errou, quase saiu o gol. Foi uma abafa muito forte ali. É um sistema todo de marcação. O Vika falava da possibilidade do Gerson ali pela direita. Então, são coisas distintas, né? No momento que ele mete o Gerson, ele abdica dos 2 pontas abertos. Eu acho que aí ele está fazendo experiência hoje, até pelo problema da condição do Gerson, mas ele vai ter que fazer experiência para ver o que ele quer como convicção para o dia que for jogar contra o Palmeiras. Esse é o time titular do Tite. Vai ter jogo que ele vai poder jogar com dois jogadores pelos lados, 2 jogadores hábeis. O Gerson não vai para o fundo, ele fecha, né? Jogadores que vão para o fundo ou jogadores que ajudam mais a fazer a composição de marcação. E aí realmente acho que esse aspecto é que está sendo treinado. Hoje, acho que o Gerson jogaria. Seria um jogo mais para a marcação por aquele lado. Em alguns momentos do jogo, a gente notava que o De La Cruz estava meio perdido ali, porque ele tinha que dar o combate. O Cebolinha estava lá, não dava o combate, ele dava, fez 2, 3 faltas. Então, esse acerto de posicionamento do De La Cruz talvez seja facilitado se ele não tiver 2 pontas abertos. Aí vai ter que fazer uma avaliação. Tem jogos que ele vai ter que jogar assim, tem jogos que ele vai ter que jogar com uma melhor composição, com uma melhor marcação pelos lados do campo. Acho que está sendo usado, exemplo do que o Piperno falou do Palmeiras, o Flamengo também está fazendo seus testes no Campeonato Carioca, com a diferença que é um trabalho de 3 anos contra um trabalho de pouco mais de 3 meses, né? Isso faz diferença, claro. Técnico Tite, num jogo que teve uma série de destaques, né? Eu acho ofensivamente por parte do Flamengo. Penso que o Pedro foi o melhor em campo, não só pelo gol, mas pela assistência que deu, uma belíssima jogada que resultou no gol do Everton Cebolinha. A história desse jogo, pessoal, pode ser contada a partir do segundo tempo, né? O segundo tempo do Flamengo foi muito bom. Primeiro tempo não foi um jogo bom, né? Mas é um time que cede pouquíssimas oportunidades ao adversário, né? O Fluminense teve, a rigor, uma chance de gol durante todo o jogo, que foi na cobrança de falta ali do Arias no primeiro tempo, aos 16 minutos, e mais absolutamente nada, né? O Flamengo foi pouquíssimo ameaçado pelo Fluminense, um time que tocou a bola, mas não conseguia levar perigo à meta guarnecida pelo goleiro Rossi. Depois o Flamengo no segundo tempo, já na parada técnica, o time do Flamengo melhorou um pouco, embora eu acho que no cômputo geral o Fluminense tenha feito um primeiro tempo melhor, até ligeiramente superior ao do Flamengo. Eu repito aqui, não foi um grande primeiro tempo. O jogo não foi bom. No segundo tempo, não. O técnico Fernando Diniz faz 3 alterações, muda completamente o sistema defensivo, e aí o Flamengo se aproveita disso, né, numa jogada muito boa, começa com o Arrascaeta dando passe para o Luiz Araújo faz a jogada pelo lado direito, e aí o Pedro acaba finalizando após o chute. Foi bem um cruzamento, né? Foi um chutamento ali do Ayrton Lucas, né? E aí o Flamengo se consolidou defensivamente muito bem, se postou muito bem defensivamente, evitando ali as oportunidades do time do Fluminense. Deixa eu ler aqui o Gui Lopes, mais uma boa partida do Varela, e que grande jogador é o De La Cruz. O De La Cruz deu um passe sensacional, né? No lance, né, do segundo gol, né? Ele quem começa a jogada, dá o passe para o Arrascaeta, que dá uma letra, o Pedro troca de letra para o gol do Everton Cebolinha, que para mim o Fábio falhou nesse lance, né? O Lohan Portillo até está falando aqui que o De La Cruz não é jogador de dribles desconcertantes, ele é de criação de jogadas, é um grande criador de jogadas, né? Deixa eu aumentar o som aqui um pouco da Flá TV, daqui a pouco o técnico Tite vai falar, e a gente evidentemente vai colocar
o pronunciamento do Tite e as perguntas também dos repórteres, né? O Luiz Alberto Pimentel está falando, destacando aqui mais uma vez a grande atuação do De La Cruz, jogou muito bem, né? Um jogador que tem uma importância muito grande no sistema defensivo, na marcação e também na criação das jogadas. O Pedro Barreto está falando aqui, boa noite, Bernardo, não foi notificado mais uma vez, mais um jogo sólido. É uma pena que o YouTube não esteja notificando a gente, mas a gente vai batalhando aqui. Deixem likes, é muito importante que vocês deixem likes e mandem superchats pra gente. Então, galera, esse foi o vídeo aí, vitória importantíssima do Flamengo, 2-0, né? Claro que foi um Fluminense um pouco mesclado, mas ainda assim tinha muitos jogadores titulares e à medida, né, do jogo, o Diniz acabou colocando ali as suas peças titulares e o Flamengo mostrou que é um time superior, né? Venceu, conseguiu devolver, né? A derrota do ano passado que o Flamengo teve, né, na Taça Guanabara, e este ano o Flamengo está se tornando um time muito, mas muito sólido. Isso é muito bom. Muito bom, porque foi um teste, né, para o Flamengo. Claro que vai ter agora jogos mais difíceis, vai pegar o Fluminense provavelmente, né, na final. Se for o Fluminense, pode ser o Vasco, pode ser o Botafogo, mas certamente deve ser o Fluminense de novo, talvez na final. Um time completamente inteiro, e se o Flamengo jogar dessa forma que jogou hoje, tem tudo para ser campeão do Campeonato Carioca, né? Se consagrar aí como campeão e com toda a moral para os próximos campeonatos mais importantes e devolver, né? A derrota que teve do ano passado de 4-1, né? Uma derrota muito feia para o Fluminense no Campeonato Carioca. Mas o que você achou aí dos comentários dos jornalistas, da imprensa? Essa repercussão aí, você curtiu, você concorda? Deixa nos comentários. E não se inscreve, ou não se esquece, galera, por favor, de se inscrever no nosso canal, ativar o sino, deixar o seu like e comentar também, que é muito importante. Tamo junto e até o próximo vídeo.